Lucas capítulo 3, verso 16. Olha para a pessoa que está do seu lado, para o seu irmão, e pergunta aí: tem fogo aí? Tem? Aí você agora responde: se não tem, vai ter. João 3,16. Lucas 3,16. Diz assim a palavra do Senhor: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, aleluia, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu gostaria de repetir esse finalzinho aqui. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga, seu irmão: o Senhor te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Feche seus olhos. Oh Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por essa palavra, por esse momento. Essa é a tua hora, Senhor. Aqui estamos teus filhos, estamos nós aqui. E o que nós precisamos nesta noite é da tua palavra, ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre o nosso ser. Prepara, Senhor. Prepara a terra, Senhor, para que a semente da tua palavra possa dar frutos, Senhor, possa germinar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que Satanás já planejou para roubar a semente, para sufocar a semente, para matar a semente, eu agora repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, que esta palavra não voltará vazia nesta noite, conforme está escrito em Isaías 55:11, mas ela produzirá um fruto para o qual ela é enviada nesta noite, Senhor. E ela é enviada nesta noite para aquecer os corações. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você falasse assim para a pessoa que está do seu lado: olha, preste atenção. Porque essa noite Deus vai falar contigo e comigo. Amém? Amém. Porque quando Deus fala com você, primeiro Ele falou comigo. É por isso que eu disse: contigo e comigo. Amém? O que a gente tem visto hoje, infelizmente, são pessoas correndo de um lado para o outro, de igreja em igreja, de pregadores em pregadores, de programas em programas, de estação em estação, de rádio, de televisão, buscando pessoas, buscando fórmulas, buscando orações fortes. Não existe orações fortes. Existe oração fraca com Deus forte. Buscando orações e fórmulas para tentar fazer com que Deus realize aquilo que está no coração delas, a sua vontade. Muitos estão achando que Deus é programável, que Deus é um computador, que você dá um programa e Ele tem a obrigação de executar. Não, Deus é soberano, Ele é Deus. Ele realiza aquilo que Ele quer, se Ele quiser, quando Ele quiser. Amém? E, infelizmente, muitas pessoas estão em busca disso. Eu vou atrás da bênção, eu vou atrás da bênção. Não! Deuteronômio capítulo 28 diz que a bênção virá atrás de você. A bênção vai morrer até você. Não é você que vai morrer atrás dela. Amém? Não é você que tem que correr atrás da bênção. Você está fora da palavra. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos virão até você. Depois da palavra. É por isso que nós muitas vezes perecemos, porque não conhecemos da palavra. E por não conhecermos a palavra, não conhecemos o poder de Deus. Infelizmente, pessoas têm buscado essas afirmações de fé, tantas campanhas, confissões positivas, mas elas não querem obedecer. E o pecado da rebeldia, a Bíblia diz que é igual ao pecado de feitiçaria.
O rebelde e o feiticeiro para Deus é a mesma coisa, não há diferença. As pessoas querem a bênção, mas não querem obediência. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem aquilo que Deus pode fazer, que Deus pode dar, mas não querem oferecer nada ao Senhor. Não querem compromisso com Ele. Não querem buscá-lo por aquilo que Ele é. Querem aquilo que Ele pode fazer, não pelo que Ele é. Então, meus amados, eu estava ali pensando, o que tinha em Pentecostes? Alguém pode me dizer, o que tinha em Pentecostes? Lá em Atos dos Apóstolos, eu pego que você abra. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala desse momento de Pentecostes, dessa festa, esse momento histórico, onde a palavra de Deus se cumpre. A palavra do Senhor Jesus, a palavra que está escrita lá em Joel, capítulo 2. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa palavra se cumpriu aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A palavra diz que eles estavam reunidos num só lugar, como nós estamos aqui nessa noite. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que tinha em Pentecostes? Pentecostes tinha fogo. Pentecostes tinha fogo. Diga para o seu irmão, em Pentecostes tinha fogo. O fogo do Espírito. Amém? Há uns anos atrás, é brincadeira, né? Há mais de 2 décadas atrás, eu fui fazer um curso no Corpo de Bombeiro lá do estado de Pernambuco. Um curso de prevenção, combate a incêndio e eu aprendi muitas coisas lá, mas eu queria compartilhar rapidamente aqui o triângulo do fogo. Todo mundo já deve conhecer, quem não conhece vai aprender. Para que o fogo aconteça, são necessários 3 coisas essenciais: combustível, combulente, calor. São 3 coisas. Combustível, todo material que pode se tornar um combustível, que pode pegar fogo, plástico, madeira, papel, tudo, borracha, aquilo que pode, álcool, gasolina, pode estar no estado líquido, sólido ou gasoso, não importa. Combustível é todo material inflamável. Comburente, o que é comburente? É o oxigênio. Se não tiver material combustível, não tem fogo. Se não tiver oxigênio, não tem fogo. E o terceiro do triângulo, que hoje já não é mais nem um triângulo, hoje são 4, em vez de 3 elementos, são 4. Mas para efeitos de administração hoje à noite, esses 3 são importantes: combustível, comburente e calor. Calor é o ponto de ignição. A água tem o seu ponto de ignição, o ferro tem seu ponto de ignição, todo material combustível tem o seu ponto de ignição, que é aquele ponto que o calor faz com que ele se transforme em fogo. Se você quiser acabar com o fogo, você tira um dos 3 elementos. Se você pegar, está aqui algo pegando fogo. Se eu tirar o oxigênio, o fogo acaba. Se eu tirar o comburente, o material combustível, o fogo acaba. Se eu tirar o calor, o fogo acaba. É por isso que quando vamos apagar, ou quando nós observamos ou vemos o bombeiro apagando o incêndio, ele está com mangueira d'água. Ele está fazendo o quê?
Ele está retirando o calor. Ele está baixando a temperatura. Retirando o calor, baixando a temperatura, aí está com fogo. Quando alguém pega uma manta, um pano, um lençol, seja lá onde for, uma coberta, e coloca sobre uma pessoa que está pegando fogo, ela está o quê? Abafando, tirando o oxigênio. Se você tirar o oxigênio, acaba o fogo. Você pode fazer uma experiência dentro de casa. Cuidado, viu, para não se queimar. Pega um recipiente, coloca um pouquinho de álcool e coloca fogo. Depois você vai e coloca uma tampa sobre esse recipiente. Esse fogo ele vai ficar aceso enquanto tiver oxigênio dentro daquele lugar. Quando o oxigênio acabar, acaba o fogo. Amém? Então, para que haja fogo, tem que ter o quê? Combustível, comburente, calor. Quais as formas de se apagar o fogo, de extinguir o fogo? Abafando, sufocando, isolando, refrigerando, refrescando. E aí eu quero entrar na palavra novamente. 1 Tessalonicenses 5,19. O Senhor faz uma advertência: não apaguem o Espírito Santo. Eu não sabia que o Espírito Santo podia ser apagado. Pode. O Espírito Santo pode ser apagado. Porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Se ele é fogo, esse fogo pode esfriar e pode ser extinto. Deus vai vir buscar uma igreja, não vai? Vai. O arrebatamento está chegando, a volta de Jesus está aí, ó, está às portas. Mas ele vai vir buscar uma igreja cheia de fogo, cheia de óleo, cheia de azeite, cheia do Espírito Santo. Ele não vem buscar uma igreja fria, uma igreja morna. Ele não vem buscar uma pessoa vazia, sem nada, oca. Ele não vem buscar uma denominação, uma religião. Ele vem buscar pessoas que estão cheias do fogo do Espírito Santo. Mas a palavra diz em 1 Tessalonicenses 5,19 que o Espírito Santo pode ser apagado na sua vida. De que forma? Refrigerando. Através do resfriamento. E o que é esse refrigerar? O que é esse resfriar? É o pecado. O pecado traz essa frieza espiritual. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado nos deixa distante de Deus. Parece que Deus está a quilômetros de distância. Nós viramos um iceberg, gelado, gélido. E olha por quê. Olha a palavra aqui agora, confirmando, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? Pecado. Quando você vê uma pessoa, um cristão, um crente frio, é porque ele está em pecado. Aí você pode pensar, pecado é só adultério, só prostituição. Não! Aí é que você se engana. Eu vou dar uma rápida relação de pecados que a gente não, muitas vezes pensa que não é pecado, mas é. E para Deus não tem pecado, pecadinho, pecadão, é pecado. Não tem tamanho. Olha lá. Desobediência é pecado. É pecado. E a Bíblia diz que é igual pecado de feitiçaria. Ser desobediente e ser um feiticeiro, para ele é a mesma coisa. Não meditar na palavra é pecado. Não se alimentar da palavra, não ler a palavra, não meditar na palavra de Deus também é pecado. Se você não medita na palavra, você está pecando. E por que eu estou ministrando essa palavra hoje? Porque nós vamos celebrar a nossa Santa Ceia. E é importante que cada um, nesse momento, faça uma autoanálise da sua vida. Não orar
É pecado. Você orou hoje? Você orou ontem? Você orou ontem de ontem? Você orou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Não orar é pecado. É por isso que você está tão frio, gelado. Não ora. Faz de tudo. Faz tudo. Tem toda uma programação, tem uma vida corrida, totalmente uma agenda totalmente lotada, mas não ora. Está pecando do mesmo jeito. Se você não prega o evangelho, se você não dá testemunho, se você não evangeliza, você está pecando. Se você dá um mau testemunho, você está pecando. Diga misericórdia. Se você não ama o próximo, você está pecando. Se você não ama o inimigo, aquele que te odeia, aquele que fala de ti, aquele que te quer mal, você está pecando. Se você não se reveste da autoridade, do poder de Deus, você está pecando. Se você é insípido e não é inspirador, você está pecando. Se você não dá fruto, você também está pecando. Existe uma relação aqui que a gente poderia passar dia e noite falando. E eu coloquei apenas esses exemplos, porque nós achamos que pecado é só roubo, assassinato, adultério, estupro, prostituição, pornografia. Não! Não orar, não ler a palavra, não evangelizar, não dar testemunho, não ter vida cristã, não ter comunhão com Deus, tudo isso também é pecado. Entristece o Espírito Santo, isso abaixa, resfria o Espírito Santo, e ele pode ser apagado, a gente lê aqui nessa noite. Ele pode ser apagado na sua vida. Infelizmente, Mateus 24:12 é atual, como se fosse a veja dessa semana, a isto é, dessa semana, a matéria da capa da revista, o Jornal Nacional Fantástico de hoje, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, e pelo pecado, pela multiplicação do pecado, é o que nós temos mais visto na nossa vida, na mídia, na casa, na família, na rua, no trabalho, aonde você se encontra. O pecado está se multiplicando cada vez mais. A iniquidade, por conta disso, o amor de muitos esfriará. Será que você é um desses que estão frios nesta noite? É por isso que eu comecei perguntando, tem fogo aí? Primeira forma de se extinguir o fogo que eu falei foi o resfriamento. Segundo, o abafamento. Você sabe quando é que nós abafamos o fogo do Espírito? Quando não damos ouvido à palavra do Senhor. Olha para a pessoa do seu lado direito, lado esquerdo, à frente, atrás, assim, bate no ombro dela e diga: se você não ouvir a voz do Senhor, você pode abafar o Espírito Santo na sua vida. Olha o que diz aqui Hebreus. Eu quero que você veja. É importante você abrir sua Bíblia. Hebreus 4:7. Hebreus 4:7 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando você não ouve a voz do Espírito, quando você não quer ouvi-lo, ou quando você não dá ouvidos à voz do Senhor, não dá crédito a essa palavra, para você ela está passando, entrando no ouvido, saindo no outro, para você ela está apenas sendo ministrada, mas ela não é para você, ela não está sendo ministrada para você, você não toma posse, você não está dando crédito à palavra do Senhor, ao Espírito Santo, você está abafando
a voz do Espírito Santo da sua vida. E é por isso que você está frio. 3 formas de apagar o fogo. Primeiro, resfriamento, através do pecado. Segundo, o abafamento, quando não ouvimos a voz do Espírito Santo mais. Enquanto Deus falar contigo, dê glória a Deus. Nem que seja uma palavra de exortação, nem que seja uma palavra de correção, dê glória a Deus. Porque a palavra diz que Deus só corrige aquele que Ele ama. Se Ele me corrige é porque Ele me ama. No dia que Ele não corrigir mais, aí eu vou ficar preocupado. No dia que eu não conseguir ouvir a voz dele mais, eu vou ficar preocupado, porque ele está sendo abafado. Eu não estou dando crédito à palavra dele, à voz dele. E Deus fala através da sua palavra, principalmente através da sua palavra. E a terceira forma de se extinguir o fogo é através do isolamento. Por que as pessoas colocam lá no quartel mesmo, Diego conhece? Por que tem lata de areia ali, Diego, para apagar o fogo? Lata de areia para isolar. Para isolar o fogo. Se o fogo está pegando aqui, digamos que aqui seja uma plantação aí, qualquer, e o fogo está pegando. Se eu conseguir, com areia, isolar aquela área, quando ele consumir todas aquelas plantas ou árvores em volta daquela terra, o fogo apaga, porque a areia vai impedir que ele continue pegando fogo em outras árvores, porque eu isolei o fogo. Uma das formas de se apagar o fogo também é através do isolamento. Você sabe o que é isso? Quando o camarada já está pecando tanto, não ouve mais a voz do Espírito Santo, aí ele já está insensível. Ele está insensível à voz, ele está indiferente à voz do Espírito Santo. Ele está frio mesmo, gélido. Nem um choque de 320 é capaz de despertar mais ele. Está no pecado, e a gente começa a querer fazer pequenas concessões ao pecado. Ah não, até aqui, isso aqui eu posso. Aqui não posso. Meu irmão, cuidado. Você está botando o pé no fogo, lá no inferno. Cuidado, porque quem bota o pé, de repente é puxado o povo todo. Diga misericórdia. Oh meu Deus. A falta de santidade em nossas vidas bloqueia o fluir do Espírito Santo. Hoje, se você faça uma análise comigo, faça um teste. Ligue programas de televisão, de igreja, de pastores, programa de rádio. Se puder até, visite algumas igrejas. Eu quero que você conte quantas ministrações você vai ouvir falar sobre a volta de Jesus, santidade, libertação de pecado, vida de santidade, vida de... Quero ver quantas palavras você vai ouvir. Você vai ouvir falar de prosperidade, de cura, de libertação, disso, daquilo, mas pouquíssimas pessoas pregam que Jesus está voltando. Pouquíssimas pessoas pregam, você tem que buscar santidade, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Pouquíssimas pessoas falam, por quê? Pouquíssimas dizem, você está em pecado, você tem que mudar, você tem que abandonar o pecado. Por quê? Porque ninguém quer mexer com ninguém, tem todo mundo à vontade. Não, se eu falar do pecado, ele sai da igreja, e ele sai da igreja, perde o dízimo dele. É isso. Eu conheço igreja que é assim. O cara está em adultério com outra mulher, mas ele é o maior dizimista da igreja. O pastor nem fala em adultério na igreja, com medo daquele irmão sair e de perder o dízimo dele. Mas vai ele e o dízimo para o inferno. O pastor até recebe, mas Deus não recebe. Eu duvido que Deus receba. Precisamos buscar a santidade, se nós quisermos o fluir do Espírito Santo para a nossa vida. Diga para o seu irmão. Precisamos de santidade.
se quiser o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Oh, Senhor. Quem quer ser um verdadeiro servo de Deus? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E os dois pés também. Eu não posso levantar o mesmo tempo, senão cai. Tem que buscar o batismo com fogo. Batismo com, presta atenção no texto que nós lemos lá de Lucas. Com o Espírito Santo e com fogo. Porque muitos querem o Espírito Santo, mas não querem fogo. Muitos querem os dons, mas não querem o fogo. Porque o fogo queima, o fogo incomoda, o fogo arde, o fogo consome. Tudo aquilo que não presta, o fogo tira. Quer purificar uma coisa? Leva para o fogo. Quer purificar a água? Vai para o fogo. Quer purificar o ouro? Leva para o fogo. O que você quiser purificar, bote no fogo, porque o fogo purifica. É por isso que ninguém quer o fogo. Quer o Espírito Santo, quer os dons, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas ninguém quer o fogo, porque o fogo não vai aceitar o pecado. Não tem comunhão do fogo do Espírito Santo com o pecado na sua vida. Não dá. É um ou outro. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Não tem como. É o Espírito Santo, é o pecado. Não dá para ter os dois. Diga ao seu irmão, não dá. É o Espírito Santo, é o pecado. Hebreus 12, 28 diz assim: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo tremor. Será que nós estamos servindo a Deus de forma agradável? Será que nós estamos buscando agradar a Deus? Ou estamos querendo agradar homens? Agradar pessoas? Será que nós temos reverência? Você sabe o que é ter reverência? Ter reverência é o inverso do que vocês fizeram a prova. Bom, todo mundo já sabe o que é ter reverência. Quando a gente desvia a atenção para qualquer coisa e deixa a palavra de Deus de lado, isso é falta de reverência. Deus deu um exemplo na hora e foi todo mundo assim, ó. Não teve nenhum pescoço que não virou, só o Gabriel que não virou. Mas todo mundo virou. Todo mundo virou o pescoço. Gente, é uma falta de reverência terrível. Eu mesmo, quando assumi uma igreja, eu chegava para ministrar, todo mundo conversando, a palavra de Deus sendo ministrada. A palavra de Deus. E as pessoas conversando, brincando, falando, rindo. Eu simplesmente ficava calado, olhando para o pessoal, até todo mundo se calar. Porque onde não há reverência, o Espírito Santo de Deus não se manifesta. E se o Espírito Santo de Deus se entristecer, e se ele não se manifestar, eu não ministro nada. Que sem ele não adianta falar nada. Quem convence? Sou eu? Não, é ele. Quem convence é ele. Olha o que diz aí em Hebreus: servir a Deus de forma agradável, com reverência e temor. O que é tremer ou temer a Deus? É levar a Deus a sério e a sua palavra. Diga para os irmãos do seu lado: temer a Deus é levar a Deus a sério e a sua palavra. Amém? Mas o fogo, a experiência de passar pelo fogo é dolorosa. Não é fácil. Não é fácil passar pelo fogo. E aí? Não podemos ter o Espírito Santo em nossas vidas sem primeiro ter o fogo. Você tem desejado mais do toque do Espírito Santo? Você quer mais dele,
mais intimidade, mais comunhão, mais relacionamento. Você quer conhecer o coração dele. Você quer ser mais cheio a cada dia. Você quer mais dele a cada dia e menos de você. Será que é isso que você quer? Será que é esse o seu desejo? Se esse for o seu desejo, ele vai encher você. Se esse for o seu desejo, ele vai encher você. O fogo dele vai vir sobre a tua vida. Amém? Quantos aqui já tiveram mais experiências, mais cheios do Espírito Santo, já tiveram mais aquecidos pelo fogo do Espírito? Quantos aqui já queimaram e arderam muito mais pelo Senhor do que hoje estão? O que foi que houve? O Deus mudou, o fogo parou, a bênção, a mão de Deus está encolhida? Não! O problema não está em Deus. Não foi Ele que se distanciou de nós. Nós que nos distanciamos dele. Mas sabe qual é a distância que Deus está? Quem pode me dizer? Uma légua? Quem pode me dar outra opção aí? A distância que Deus está, eu vou dizer para você, por mais gelado, gélido, por mais distante de Deus que você esteja, por mais mergulhado no pecado que você esteja, eu vou dizer qual a distância que Deus está de você. A distância é dessa aqui, ó. A distância de um joelho. Quando você se ajoelha, você se aproxima de Deus. Você pensa crescer? Pensa crescer? Tem esse coração duro aí, gélido, parece ferro. Ah, pastor, mas meu coração é de ferro, não tem problema não. O ferro também derrete no fogo. Tem problema. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer sempre estar cheio do fogo, se junte com pessoas que têm fogo. Porque fogo chama fogo, gelo chama gelo, santo chama santo, pecador chama pecador. É por isso que a palavra diz: não se assente da roda dos escarnecedores, salvo o primeiro. Se junte com uma pessoa que busca o Senhor, que você vai ter que buscar também. Você vai na casa dele e está orando, você vai ter que orar. Você vai na casa dele e está lendo a Bíblia, você vai ter que ler a Bíblia. Você vai conversar com ele, palavra, palavra, palavra. E você vai se aquecendo, sendo cheia do Espírito Santo. Agora vai ter relacionamento com outra pessoa para você ver uma coisa. Você começa a se distanciar de Deus. Começa a esfriar. Ah não, aquilo ali não precisa fazer. Isso é bobagem. Isso aqui, eu acho que isso aqui... nem para estar escrito na Bíblia, dá para fazer isso aqui, dá. Todo mundo faz, todo mundo quer fazer. Eu posso fazer. Eu não sou diferente, é? Deus não quer que você seja um crente normal. Ele quer que você seja anormal mesmo. Porque as pessoas te veem dessa forma. Mas no reino do Espírito, o demônio não anda com ele para você. Ele tem que ver um homem e uma mulher de fogo. Quantas vezes eu fui orar com o demônio, quando eu tocava na pessoa, o demônio começava a gritar: está queimando, está queimando. É o fogo do Espírito que está sobre a tua vida. Socorrinha foi testemunha, ela viu várias vezes isso. E agora? 2 Timóteo 1:6. Abra sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Segundo Timóteo, segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, verso 6. Do apóstolo Paulo, pai na fé do pastor Timóteo, dá a ele uma direção, exorta, uma exortação.
2 Timóteo 1,6. Reavives o dom, entre parênteses aqui, o fogo de Deus que há em ti. Alguém tem aí uma tradução que pudesse ler para mim? Por essa razão, torno a lembrar e mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Oh, que coisa linda! Olha, eu vou ler aqui já para poder todo mundo acompanhar comigo. 2 Timóteo 1,6. Olha só. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Paulo tinha colocado as mãos sobre Timóteo. Ele impôs as mãos sobre Timóteo e profetizou sobre a vida dele o dom do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. E ele aqui está dizendo para o seu filho na fé: não seja negligente, não negligencie o fogo, não seja negligente ao dom do Espírito Santo que te foi dado pela imposição de mão dos profetas. Diga para o seu irmão: não seja negligente na execução. Não seja negligente com o dom que Deus te deu. Não seja negligente. Oi, Senhor. Para a gente terminar, o Velho Testamento existia. Você vai depois ler em casa, tarefa em casa, Levítico capítulo 6. Deus instruiu para que o fogo sobre o altar da oferta não fosse apagado. Ele tinha que queimar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não podia apagar. E havia pessoas ali que eram responsáveis para acender aquele fogo, para dar continuidade ao fogo, para colocar o combustível ali, o óleo, para que o fogo não se apagasse. Quem supre o fogo é Deus. Mas quem tem que manter ele é você, sou eu e você. Deus envia o fogo e a gente mantém ele. Diga para o seu irmão: Deus envia o fogo, mas a gente tem que mantê-lo. E como é que a gente mantém? Orando, lendo a palavra, jejuando, indo culto, obedecendo, evangelizando. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Amém. E buscando a santidade, isso mesmo. Viver uma vida de santidade e viver uma vida separada para Deus. Eu sou separada. Agora a minha pergunta é: o que você quer? Você vai querer continuar como está ou você vai querer mudança? Tá bom? Ou pode melhorar? Pode melhorar. Vamos continuar negligenciando? Ou nós vamos buscar o Senhor? Você vai buscar a homens ou o Senhor? O Senhor. Eu preciso correr atrás? Não. Se eu me ajoelhar aqui, fala comigo aqui? Fala. Eu tenho que correr atrás da bênção? Não. Eu peguei até a mim dizer falar. Tem que correr atrás dela. Eu tenho que correr atrás de profeta? Não. Se Deus pode falar com você, por que você vai buscar profeta? Se Deus quiser usar um profeta, Deus profeta. Mas se você ajoelha, Deus fala contigo, você quer profeta? Deus fala contigo diretamente. Não precisa de carteiro, de correio. Você é filho, você é filha. Você está em casa, dobra o joelho, fala com ele fala contigo. No Velho Testamento é que tinha isso. A pessoa tinha que ir para o profeta, tinha, por favor, consulta Deus, se eu tenho que fazer isso, se eu tenho que fazer aquilo. Mas agora não acabou isso. Acabou.
Agora que o Espírito Santo foi derramado, ele habita dentro de você. Você tem acesso a Deus a hora que você quiser, o dia que você quiser, o momento que você tiver, aonde você estiver, você tem livre acesso a Deus. Basta você falar com ele e ele fala contigo. Aleluia. Quanto tempo que você não ouve a voz do Senhor? Quanto tempo que você não ouve a voz do Senhor? Quanto tempo que Deus não fala contigo? Qual foi a última vez que o Espírito Santo falou com você? Um cristianismo sem paixão não vai apagar o fogo do inferno. Um cristianismo apático, gélido, não vai apagar o fogo do inferno. Somente o fogo do Espírito para apagar o fogo do inferno. Porque o inferno também tem fogo, viu? Tá pensando que o inferno não tem fogo? Não, não tem. O inferno tem fogo. Mas não é igual ao fogo do Espírito. O fogo do inferno traz dor, sofrimento, angústia, desespero, separação, morte. O fogo do Espírito não traz vida, traz alegria, traz unção, graça, autoridade, traz ânimo, traz força, disposição, vida, comunhão. Há uma diferença entre os dois tipos de fogo. Eu quero um fogo do Espírito na minha vida. Eu quero. Eu quero ser obediente, como a Fã falou ali. Obediente. Eu quero ser faminto da presença de Deus, da palavra de Deus. Eu quero ter fome da presença de Deus. Eu quero ter sede de vida, de almas. Eu quero ter o amor de Deus no meu coração. Para isso eu preciso do fogo dele. Aí você pode dizer, mas olha, pastor, eu estou tão pesada. Eu estou tão pesado, eu estou vivendo uma vida tão difícil, um momento tão delicado na minha vida. É? Então tá bom, vou te ajudar. Abra Isaías 10, 27, para encerrar. Você está vivendo uma vida muito difícil, um momento muito delicado, muito complicado, muito pesado. O fardo está muito pesado. É isso? Então tá bom. Leia, vamos ler lá. Isaías 10, 27. O jugo será quebrado por causa da unção. Tá pesado o jugo? Tá. Então busque o fogo, porque o fogo quebra o jugo. Leia aí, Isaías 10, 27. No finalzinho ele diz, o jugo será quebrado por causa da unção, do fogo. Quem pode ler para mim? Isaías 10, 27. Bem alto. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. Amém. E o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia. Fique pé. O jugo será quebrado por causa da unção. É o fogo. Se tem algum jugo sobre a tua vida hoje, algum fardo, sabe qual é o segredo? Busca o fogo, busca a unção, que esse jugo vai ser totalmente exterminado da tua vida. Ele vai ser arrancado de você. A unção de Deus vai quebrar o jugo. E agora eu quero fazer a pergunta que eu fiz no início. Você não vai responder. Tem fogo aí? Deus é fogo consumidor. Quem suga fogo é Deus. Mas quem tem que manter esse fogo sou eu. Eu sou o responsável por manter esse fogo, essa chama acesa dentro de mim. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui